Então a KNF Concept lançou aqui uma nova linha de filtros profissionais da série Nano X Pro, tanto os NDs quanto polarizadores, mas agora na versão circular. E teoricamente essa série Nano X Pro ela é uma versão mais profissional e de mais qualidade do que aqueles tradicionais filtros Nano X, né, dos quais os filtros magnéticos fazem parte, né, que eu particularmente utilizo bastante. E atualmente nessa série aqui eles possuem já o ND1000, o polarizador, o filtro V e um ND variável de 1 a 5 stops, né? Mas eu acredito que ao longo do tempo eles vão lançar outros filtros dentro dessa série, por exemplo, o ND64, o ND8, que atualmente não existe. Então esse filtro aqui ele vem nessa embalagem super bacana aqui. Quando você abre ela, você já tem acesso ao casezinho e dentro do case você já tem o seu filtro, tá? Esse filtro ele vem embalado num plastiquinho, mas eu já abri, joguei o plastiquinho fora. Então, basicamente, esse aqui é o nosso filtro. E o que vem também é um paninho de microfibra, né? Para você poder limpar o seu filtro. É sempre bom ter esses paninhos de microfibra. E também, o que eu achei bem interessante é que nessa embalagem aqui você consegue ter uma dobradura que você cola aqui atrás e ele vira tipo um porta-retrato. Isso eu achei uma ideia bem bacana porque geralmente essas caixinhas a gente acaba não utilizando, né? A gente acaba jogando fora. Então você acaba dando um fim para ela, né? Mas agora vamos para o que interessa mais, que é o filtro propriamente dito, né? E a primeira grande diferença dele com relação aos outros filtros da KNF é a construção dele, né? Então essa armação dele é feita de latão e não de alumínio como os outros. Isso implica numa resistência, né? Numa durabilidade muito maior, né? Então o que eles dizem é que é muito difícil você entortar esse filtro aqui, o que pra gente é muito bom, porque como ele não é magnético, ele é aquele de rosquear na frente da lente. O que acontece com esses filtros de rosca é que os de alumínio, né, é que se sem querer você der uma batidinha, né, com ele encaixado na sua lente e ele der uma pequena amassada, você vai ter muita dificuldade de tirar ele da sua lente depois, né? Em casos mais extremos você vai ter que levar até numa assistência e mandar cortar, porque aí você acaba perdendo o filtro, né? A segunda diferença é que esses filtros da série Nano X Pro, eles têm 36 camadas de revestimento em comparação às 28 camadas dos outros filtros aí da série Nano X, tá? Isso na prática quer dizer que esse filtro aqui ele vai refletir menos luz e aí você vai ter uma imagem aí com menos desvio de cores, né, e com mais nitidez. E por fim, talvez uma das grandes vantagens desse filtro aqui é que a KNF está dando 10 anos de garantia sobre ele. Apesar de que na caixa que eu recebi está escrito apenas 2 anos, eles me falaram que isso aqui é um erro de digitação, mas que nas próximas caixas vão vir certinho, então vai estar lá 10 anos de garantia. Então, 10 anos de garantia num filtro desse é excelente, né? Porque se acontecer alguma coisa, você aciona a garantia e pega um filtro novo. Bom, então essas são as diferenças básicas entre esse filtro Nano X Pro e os outros da série Nano X, mas agora vamos testar eles na prática aqui para ver se eles são tão bons assim mesmo, tá? Então a gente se vê lá no campo. Então para testar esse filtro aqui a gente resolveu fazer um pedal aqui pela cidade de São Paulo. Tá uma manhã de domingo bem agradável, céu parcialmente nublado. Acho que vai dar pra gente fazer umas fotos de longa disposição bem bacana. Então vem com a gente, pedalar um pouco, fazer umas fotos. Bora! Então a gente vai fazer a nossa primeira parada aqui, a nossa primeira foto aqui na beira do Rio Pinheiros. Essa maravilha aqui, nessas águas limpíssimas. Depois a gente vai tomar um banho aqui nesse rio também, brincadeira. Mas aqui a gente tem uma vista bem bacana aqui com o rio e com aqueles prédios lá no fundo, né? A Torre Santander vai ficar espelhada aqui nesse rio. E aí usando a longa exposição vai ser mais legal ainda, porque a gente vai conseguir pegar um efeito bem liso aqui nesse rio. E se der, a gente pega também uns movimentos nas nuvens, porque tem bastante nuvens baixas que estão se movendo relativamente rápido. Então vai ser bem bacana de fazer uma longa exposição aqui. Então, bora montar a composição e eu já vou mostrar pra vocês. Bom, então montei uma composição aqui, basicamente pegando os prédios aqui e o reflexo deles aqui no rio, né? E a minha composição na câmera tá ficando da seguinte forma. Então, primeiramente eu vou fazer essa foto aqui sem nenhum filtro pra gente poder comparar, né? Então, ISO 50, f22, 1/25 segundos de exposição. E agora finalmente eu vou colocar o meu filtro Nano X Pro aqui de 10 stops da KNF Concept. Lembrando que ele não é um filtro magnético, então eu vou ter que rosquear ele aqui na frente da minha lente. Então o filtro ND colocado e agora a gente vai aumentar 10 stops de exposição, sempre mexendo aqui somente na velocidade do obturador, aqui no tempo de exposição, tá? Então eu vou fazer a foto aqui em 30 segundos de exposição e vamos dar uma olhada em como que fica. Então, foto capturada, a gente conseguiu pegar aqui um movimento bem bacana nas nuvens aqui, pegar um movimento também aqui na água, né, deixando essa água mais lisa. E eu realmente não percebi nenhuma alteração
na coloração da foto, né? Parece que as cores foram mantidas, não tem um color cast, não fica azulado, não fica magenta, então tá bem bacana. E o mais importante também é que não deu vinheta nenhuma aparentemente, tá? Então aparentemente o filtro cumpre com o papel que ele se propõe, né, de não alterar nada aqui na coloração e na nitidez da foto, então muito bom. Só pra gente fazer um teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o meu filtro ND de 10 stops, o Nano X Pro, e eu vou colocar o filtro magnético para ver se a gente encontra alguma diferença, tá? Então eu vou fazer essa mesma foto agora usando o filtro magnético de 10 stops da KNF Concept, a série Nano X. Então eu fiz essas fotos aqui em 28mm, né? Não deu para perceber muita vinheta em nenhum dos dois filtros, mas agora eu vou mudar aqui e colocar minha lente em 17mm na full frame, exatamente a mesma composição, só vou deixar em 17mm para ver se a gente consegue ver alguma diferença em questão de vinheta aqui entre esses dois filmes. Então eu vou fazer a mesma foto e a gente confere logo mais o resultado. Galera, a gente está aqui agora embaixo da Ponte Estaiada, né, o ícone aqui da cidade de São Paulo. Eu vou falar para vocês que eu estou muito, mas muito feliz, porque a gente veio aqui no começo da pandemia, acho que foi em 2020, tem um vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima, depois vocês assistam lá que esse vídeo ficou bem legal. E aqui era só mato, assim, até o pessoal comentou que era perigoso eu estar aqui e tal, sozinho. E agora eles revitalizaram essa área toda, né, essa área se transformou num parque, né, que é o Parque Bruno Covas. E tem um monte de gente pedalando, correndo, tem aqueles triciclos de família. Meu, ficou muito legal e agora eu tô me sentindo muito mais seguro e confortável de estar aqui, né? A gente veio aqui, pra vocês terem uma ideia, isso aqui, cara, era só mato. A gente literalmente pisando no meio do mato pra tentar achar algumas composições. E agora a gente tá aqui, né, com um paisagismo já feito, cara. Isso é muito bom, é legal, né, a cidade, né, e o governo tá valorizando esse ícone que a gente tem, que é um lugar super fotografável. Então se você é de São Paulo, vem pra cá que, olha, aqui realmente vai dar uns fotão. Vou montar umas composições e testar mais aí o nosso filtro ND. Bom, então para essa foto aqui eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Vou fazer uma foto sem o filtro normal e depois fazer uma foto aqui com o Nano X Pro e depois com o magnético normal da série Nano X. E aí lá no computador em casa a gente vai dar uma olhada, dar uma analisada aí para ver se a gente vê alguma diferença aí na questão de qualidade, né? E reparem também que essa foto eu tô fazendo em 17mm, né? Então vai dar pra gente ver bem aí se a gente vai pegar alguma questão de vinheta aqui com esses dois filtros, tá? Então eu tô tirando agora o meu filtro Nano X Pro e agora eu vou colocar o meu filtro magnético, né? O tradicional aqui da KNF Concept, né? Da série Nano X. E eu aproveito que a luz ainda não mudou muito, eu vou fazer exatamente a mesma foto, 30 segundos de exposição, ISO 50 f22. E aí lá em casa a gente compara o resultado dessas duas fotos. Galera, acho que vai ser legal a gente fazer um teste aqui para ver se a gente consegue empilhar dois filtros NDs aqui da KNF Concept mesmo. Esse ND Nano X Pro de 10 stops e mais algum outro aí da série magnética, tá? Então para esse teste aqui eu fiz uma fotometria de ISO 50 f11 1/200 segundos de exposição sem o filtro. E aqui colocando esse cálculo aqui no aplicativo Photopills, a gente chega que uma fotometria equivalente, colocando um filtro de 16 stops, se eu subir o meu ISO para 100 e manter a minha abertura em f11, ela vai dar aí 2 minutos e 44 segundos. Então o teste que eu queria fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui o meu filtro Nano X Pro primeiro, né, rosquear ele aqui na frente da minha lente. E agora, na frente dele, eu vou rosquear aquele anel magnético. Eu vi que a rosca dá certinho também, então a gente consegue fazer esse empilhamento de filtros, né? Então o anel magnético colocado e agora é só a gente chegar aqui com o nosso ND de 6 stops e colocar aqui na frente. E assim a gente consegue ter aqui no caso 16 stops de exposição, o ND de 10 stops mais o ND de 6 stops. Coloquei aqui a câmera no modo bulb, vou acionar aqui a foto e esperar aí 2 minutos e 44 minutos para a gente ver se essa foto vai ficar legal. Eu estou prevendo que ele vai ficar com umas vinhetas nas bordas, mas não tem jeito, porque quanto mais filtros você empilha, ainda mais aqui usando uma grande angular em 17mm numa full frame, as bordinhas elas vão ficar meio escurinhas mesmo, mas isso a gente consegue tratar tranquilamente no pós-processamento. Então eu vou esperar essa foto ficar pronta e a gente se fala lá em casa para analisar todas essas fotos que a gente capturou no dia de hoje. Muito bem, galera,
galera, então já voltamos aqui do nosso rolê de bike, já carreguei aqui as fotos para dentro do Lightroom e vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente consegue tirar algum tipo de conclusão. Então, bora lá! Bom, então eu já separei aqui as fotos que a gente fez no dia de hoje e essas fotos aqui, elas estão sem tratamento nenhum, tá? Do jeito que veio da câmera. E eu fiz uma classificação aqui por 3 estrelas as fotos que não tinham filtro nenhum. As fotos com 1 estrela são as fotos que eu fiz aqui utilizando o filtro Nano X Pro. E as fotos com 2 estrelas são as que eu fiz utilizando o filtro magnético, tá? E assim a gente consegue ver se tem alguma diferença entre eles. E para ser bem sincero com vocês, eu vi muita pouca diferença entre esses 2 filtros, tá? Até porque o filtro magnético ele não é da série Pro da KNF, mas ele é um filtro muito bom, de muitíssima qualidade. Eu utilizo ele em praticamente todas as minhas viagens e eu nunca tive problema de desvio de cor nem nada disso, tá? Então são filtros que eu uso e eu recomendo. Então nessa primeira foto aqui, se a gente colocar as 2 fotos lado a lado, né? A foto que eu utilizei o filtro Pro, né, que é essa da esquerda, e a foto que eu utilizei o filtro magnético, que é essa da direita, a gente realmente não consegue ver muitas discrepâncias aqui em termos de coloração, né? É claro que a iluminação, a coloração pode ser que ela mude ligeiramente de uma foto para outra, porque a luz é dinâmica, né? A gente estava num dia que o sol estava entrando toda hora, né? Ele entrava e saía, então numa longa exposição de 30 segundos, onde a luz vai mudando, não tem como as 2 fotos ficarem exatamente iguais, né? E nessa foto aqui, em 28mm, eu pelo menos não consigo perceber nenhum tipo de vinheta, tá? A foto da esquerda, né, que é a foto que eu fiz com o filtro Pro, ele tá um pouco mais claro aqui na parte da grama, mas era por causa do sol, né? Imagino eu. Então se a gente olhar aqui nas fotos que eu fiz em 17mm, aí sim eu consigo perceber uma ligeira diferença, até porque eu sei que essas 2 fotos aqui eu fiz na sombra, né? Não tinha a questão do sol entrando na foto. Então aqui sim a gente consegue ver que esse filtro da esquerda, né, que é o que eu fiz utilizando o magnético, ele é um pouco mais vinhetado, na minha opinião, do que o filtro da direita, que é o filtro Pro. E essa vinheta é algo muito discreto, mas se a gente olhar aqui na foto da esquerda, se eu der um zoom aqui de 100%, a gente vê esse pequeno defeito aqui no cantinho superior esquerdo, que é uma vinheta causada pelo filtro ND magnético, né? Então aqui nessa borda, né, a gente consegue ver isso, aqui nessa outra borda aqui, a gente também tem um pouquinho aqui dessa vinheta acontecendo, mas é muito pouco, isso aqui é muito fácil de tratar no pós-processamento, é algo que eu já tinha percebido também em outras fotos que eu fiz aí nas minhas viagens utilizando o filtro magnético. E tudo bem, é um trabalhinho que a gente tem a mais no pós-processamento para a gente tratar, mas não é assim algo que vai, né, estragar completamente a sua foto, tá? E se a gente der um zoom também e tentar analisar a coloração, me dá a impressão que o filtro magnético ele puxa os tons um pouquinho para o magenta, mas é muito pouca coisa, é quase imperceptível e essas mudanças de cores, na verdade, mesmo que tenha um color cast aí aplicado de um filtro e tal, essas coisas são muito fáceis de ser tratadas também no pós-processamento, né? Claro que a gente não quer ter um trabalho adicional, mas não é um negócio que vai, assim, destruir a sua foto, tá? Então me parece, ó, por exemplo, quando a gente dá um zoom aqui nessa parte da ponte, nessa parte que era meio branca aqui dessa parte do shopping, né? Essa parede aqui, ela tá um pouco mais magenta do que essa, né? Na verdade, a da direita está um pouco mais puxada para o esverdeado, mais para o azul. Então tem uma pequena diferença de coloração aqui entre os filtros, mas é um negócio assim que eu acho realmente bastante preciosismo, é só se você ficar com o olhar muito, muito atento e, como eu disse, né, se você não estiver satisfeito com essa coloração, simplesmente você muda lá o seu balanço de branco aqui no pós-processamento mesmo, a temperatura da sua cor, joga um tinte puxado para o magenta ou para o verde, né, e você consegue controlar isso bem facilmente, tá? Mas existe sim uma pequena diferença de coloração entre esses 2 filtros, principalmente quando a gente olha aqui nessas áreas neutras, né? Então agora vamos dar uma olhada aqui nessa outra foto que a gente fez aqui da ponte estaiada, né? Se a gente der uma comparação entre as 2 fotos, a da esquerda é a foto que a gente fez com o filtro Pro e a da direita é a foto que a gente fez com o filtro magnético, né? De novo, a gente tem um probleminha da vinheta aqui em cima, né, do filtro magnético, né, que pega aqui a pontinha. Se a gente também der uma olhada aqui, por exemplo, na parte da ponte, acho que aqui dá para ver até um pouco mais nítido aquela diferença de cor. Olha como o filtro magnético ele puxa essa cor um pouquinho mais para o magenta, né? Não sei se tá dando para perceber aí no YouTube, mas aqui tá um pouco mais claro do que na foto anterior, né? Então dá para ver a coloração desse concreto, que ela tá ligeiramente diferente. E a da esquerda me parece um pouco mais natural, né? Que é a foto que a gente fez com o filtro Pro. E essa foto também eu sei que a gente estava na mesma situação de luz, não tinha entrado nenhum sol e tal, então foi uma foto que eu fiz em seguida da outra, né, com alguns segundos, né, com uns 30 segundos aí de diferença entre elas, então eu acho que realmente existe essa pequena diferença aí na coloração.
E por fim, a gente vai para nossa terceira foto aqui, que é a foto que a gente fez empilhando o filtro Pro de 10 stops com o filtro magnético de 6 stops, né? Totalizando aí 16 stops de exposição. E aí, como eu disse lá no vídeo, né, eu imaginei mesmo que ia ter essa vinheta forte, né, e realmente acontece, porque não tem como, né, principalmente utilizando uma grande angular aqui em 17mm numa full frame, né, que seria aí mais ou menos 11mm numa câmera cropada, é muito difícil você começar a empilhar os filtros e não ter nenhum tipo de vinheta, né? A única forma de você fazer isso é realmente com os filtros quadrados, que aí sim, né, como ele cobre o diâmetro inteiro, né, o bocal inteiro aqui da lente, ele não vai ter esse vinhetado, né? Mas para filtros circulares, certamente você vai ter esse tipo de coisa. Mas também, nesse caso aqui, são defeitos que são relativamente fáceis de ser tratados, né? Porque aqui é uma área de céu, né? Não tem tanta informação. Aqui é uma área de água também, não tem tanta informação. Então, daria para utilizar as ferramentas de remoção de mancha e tal, ou a ferramenta de clone do Photoshop e tentar reduzir isso aqui, né? Ou, se for para fazer isso no campo, você dá uma afastada, né? Faz a foto um pouco mais aberta já, considerando que você vai ter esse vinhetado aqui, você vai perder uma parte da sua foto. Mas essa foto mostra, né, que é possível sim, caso você já tenha os filtros magnéticos e adquira aqui o filtro Pro, você vai ter um filtro a mais, né, que você pode combinar com os filtros que você já tem, e aí você pode trabalhar com outros stops de exposição, né? Então você vai ter o 10, pode ter o 10 mais 10, que daria 20, você pode combinar que nem nessa foto 10 mais 6, né, daria 16 stops, ou se você tiver um filtro de 3 stops, você usa o 10 mais 3, né, dá 13 stops de exposição, e aí você consegue exposições aí durante o dia, coisa de 5 até 10 minutos você consegue fazer, tá? Então, galera, meu veredito final, para mim esse filtro aqui, assim como o magnético, ele é um filtro muito bom, ele é excelente. Então, se você quer investir num filtro de qualidade, que você não vai ter nenhuma distorção aqui com relação a nitidez, cores, né? Um filtro também que tem todas as suas propriedades aí de anti-mancha, anti-gordura, anti-risco, né? Fora a garantia de 10 anos que a QNF dá. Eu acho que é um filtro que vale muito a pena. Certamente é o melhor filtro ND aqui de todos os que a QNF já lançou, mas isso não invalida de forma nenhuma os filtros magnéticos que eu particularmente vou continuar utilizando simplesmente porque eles são mais práticos para mim, né? Então a minha realidade é de muita trilha, né? Eu preciso carregar pouco equipamento, eu preciso ser rápido na hora do campo, então eu prefiro ter o filtro magnético, que ele é mais fácil de trocar do que o filtro de rosca, que toda hora eu vou ter que rosquear na frente da minha lente e tal. Então, por uma pequena diferença de melhora na qualidade desse filtro aqui, por essa pequena diferença, eu opto pela praticidade e eu vou continuar utilizando meus filtros magnéticos, né? E caso você queira adquirir esse filtro aqui, o Nano X Pro, tem um link aqui na descrição desse vídeo e tem um cupomzinho de desconto de 20% que é válido até 31 de janeiro de 2023. Então, dá uma olhada lá, dá uma olhada nas especificações, tem uns links aqui na descrição também que pode te ajudar nessa análise. E aí, se você optar por adquirir esse filtro aqui, utiliza aí o link da descrição. Então, galera, pro vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativa o sininho também para receber as notificações, porque a gente está toda semana aqui falando de fotografia de paisagem, com vídeos como esse, sempre fotografia na prática no campo, tá? Então a gente se fala na terça-feira que vem. Tchau! Quem disse que não tem vida selvagem aqui em São Paulo, ó. Tem até dinossauro.